Daí, alô? Oi, oi. Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a todos agora a aquietar o coração, coloque-se diante da presença de Deus e lembre-se, este é um culto ao Senhor. É o momento que nós nos reunimos para cultuar o nosso Deus. Convido toda a igreja a em pé, a orarmos ao Senhor agora. Oremos, irmãos. Senhor, nós nos reunimos aqui nessa noite, Pai, diante da Tua presença, diante, Deus, da Tua majestade, para cultuar o Seu nome, Senhor. Queremos dizer que o Senhor é maravilhoso, que todo louvor, toda honra, Deus, é o Senhor, Pai. Não há ninguém comparável ao Senhor, Deus. Não há ninguém, Deus, que possa, Deus, se comparar, Deus, à Tua majestade, Deus. Que o Senhor, Deus, possa transformar nossas vidas nessa noite, Senhor. Prepara cada um, Deus, cada coração aqui, Deus. Estamos nós aqui, Deus, meros mortais, para cultuar o Seu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa oração nessa noite, Deus, os cânticos espirituais. Que a mensagem, Deus, vinda do Senhor possa transformar nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Deus, porque estamos mais um dia vivo, Deus. Obrigado, Deus, porque estamos com saúde, Pai. Porque podemos, Deus, vir até aqui na Sua casa Te adorar, Senhor. Que possamos estar com o nosso coração disposto nessa noite, Pai. Prepara a nossa mente e o nosso coração. Nós Te louvamos e Te adoramos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24, Salmo de Davi. Convido toda a igreja a uma só voz lermos esse salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregue a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Versículo 8 fala: quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É esse Rei da Glória que estamos aqui para cultuar, irmãos. Não é um Deus de barro, não é um Deus que mãos humanas podem construir. É o Deus que fundou a terra, que criou tudo. Então, nesse momento, eu queria convidar a Dona Elza para a gente entoar e louvar o Rei da Glória com o hino 104.
se assentar. Mesmo assentados, irmãos, eu convido a abrirmos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, de 21 a 35. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Os irmãos acompanhem a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu convido o Ministério de Louvor a se posicionar aqui, para entoarmos um cântico junto. Este texto nos leva a pensar: o Senhor aqui é Deus, o Senhor Jesus. Ele nos perdoou. Nós somos e éramos devedores por causa do pecado, e Ele nos perdoou. Por que não iríamos nós perdoar também o nosso irmão, né? Então, esse momento a gente confessar o nosso pecado diante de Deus. Vamos começar com esse louvor. E pense também se tem alguém que você precisa liberar perdão, né?
Irmãos, ore nesse momento confessando seus pecados. Enquanto isso, eu convido o reverendo José Carlos a vir à frente, nos conduzir a Deus em oração. Pai Santo, te agradecemos pela Tua palavra que nos ensinou que perdão, confissão é algo que vem do íntimo do coração. E só quem conhece o coração é o Senhor e aquele que confessa, aquele que tropeçou. Te louvamos, Senhor, porque nem tudo está perdido quando há recondução, quando há confissão sincera e abandono do pecado. Receba, Senhor, a confissão dos teus filhos e nos ajude a não mais repetirmos erros que muitas vezes são repetidos em nossas vidas. Tu és o Deus que vê e o Deus que age e que perdoa em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Irmãos, vamos continuar louvando e cultuando ao Senhor com o ministério de louvor agora. Aproveite também esse primeiro momento aqui, essa primeira música. Enquanto o ministério entoa, a gente entoa ao Senhor com eles, é a oportunidade de nós trazermos o dízimo à frente, aqueles que vieram preparados. Visitantes, não se constranjam. A gente faz isso com alegria, porque é para o Senhor. E também hoje a gente está fazendo oferta para o acampamento, o Retiro Espiritual Santidade, que vai ser realizado no Manaim, de 9 a 12. Então, esse envelopinho, tudo que entrar nesse envelope que está nos cantos do banco, é para o retiro. Aqueles que o Senhor tocar e se dispuserem, sintam à vontade. Meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim.
orasse pelos dízimos. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado cada dia, Pai. Que essas ofertas, Pai, esses dízimos aqui, trazidos aqui adiante, Deus, possam nos representar, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus. Reconhecidos, ó Deus, que tudo vem de Ti, Senhor Deus. Que nem a nossa força, nem as nossas finanças, Deus, nós possamos estar confiando nisso, Senhor, mas confiando apenas no Senhor, ó Pai. Seja, Deus, abençoando a administração desses recursos, Deus, para que possam nos servir, ó Deus, para o crescimento do Seu Evangelho nessa cidade, Pai, nessa região. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja, como é bom saber que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, saber que Ele sabe o que passa em nossos corações e que não tem nada que a gente possa fazer para esconder dele. E nesse momento ore para Ele, fale o que o seu coração está ansiando essa noite, porque Ele já sabe, mas Ele quer escutar do seu coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Sei
pela sua intimidade com o Senhor, falasse para Ele: Senhor, eu estou aqui. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu quero te buscar, Pai. Quando terminar a sua oração, você continue cantando com a gente esse cântico. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Exaltar com todo meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e muitos reis.
Pai, eu entrego em Tuas mãos, Deus, a minha vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toma na palma das Tuas mãos, Deus, as nossas vidas aqui, Deus, e esteja nos moldando com essas Tuas mãos maravilhosas, Deus. Que nem o oleiro molda o barro, Deus. Que o Senhor possa estar nos moldando, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, Deus. Que nós possamos, Senhor, não rasgar as nossas vestes, Deus, como algo de aparência, mas rasgar o nosso coração diante do Senhor, que nem diz em Joel, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar com o nosso coração diante do Senhor, Pai, de maneira que não haja máscaras, Deus. Que as pessoas possam nos ver como a gente realmente é, Deus. Com as nossas falhas, Deus, com as nossas qualidades, Deus. Mas que acima de tudo, Deus, nós possamos estar crescendo no Senhor, Deus. Que as Tuas mãos possam estar nos moldando, Deus. A partir de que frutos possam ser rendidos em nossas vidas, e tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Deus. De fato, Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, Senhor, todo poder, Deus, tudo pertence a Ti, Deus. Tu és aquele que tem autoridade nos céus da terra, Deus. Tu és aquele que nenhum principado, nenhuma potestade, Senhor, está acima do Senhor, Deus. E é Ti que nós louvamos, Deus. E é Ti que nós clamamos para que o Senhor esteja nos moldando, nos transformando, nos enchendo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cresça e a gente diminua, que a nossa maior bênção, acima de tudo, seja o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos retornando das férias, uma alegria rever a igreja, depois de 20 dias passeando lá nas Minas Gerais, né? Quem não veio na reunião de oração sexta-feira de manhã, perdeu o queijinho que ficaram me encomendando. Foi partido aqui na reunião de oração sexta-feira de manhã, viu? Não sei se sobrou para sexta que vem, o Arnaldo é que sabe aí. Mas é uma alegria estar de volta aqui, revendo a igreja. Trazemos os abraços das igrejas lá em Minas, por onde passamos, aos irmãos e a nossa querida igreja aqui em Dourados. E hoje, com alegria, estamos recebendo pela primeira vez a visita do Miguel, a primeira vez de nascido. Ele veio muitas vezes aqui no ventre da mãe, né? Então vou pedir o Miguel para trazer aqui o Giovanni e a Carol, né? Para nós estarmos apresentando, orando por esta criança. E é tão bom, eu acho, esta cena dos pais trazendo os filhos na casa do Senhor. É uma cena cristã maravilhosa. E como hoje é a primeira visita do Miguel aqui, eu falei para vocês no dia que o Miguel nasceu, que era cabeludinho, e já tinha nascido até com um gelzinho na cabeça, mas era brincadeira, não tem isso não, né? Mas é a primeira vez que ele está vindo aqui na casa do Senhor. E a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos, e que eles são como flechas na mão do guerreiro, né? Então nesta fase da vida, os filhos vêm à igreja nos braços dos pais. E que bom que eles já começam vindo na igreja nos braços dos pais. E este é um exemplo maravilhoso. Rogo a Deus pela vida do Miguel, e que ele encontre aí no lar da Carol, do Giovanni, um ambiente sadio, cristão, onde o reino dos céus esteja presente e ele cresça com toda a influência do reino dos céus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar orando aqui pelo Miguel. Nosso Deus, nós recebemos com alegria na Tua casa, nesta noite, o Miguel. Lembramos daquela cena do Evangelho, quando Jesus, ao 8º dia, foi também levado pelos pais ao templo. E ali no templo ele recebeu as instruções, circuncidado, conforme
a orientação da tua palavra. E hoje aqui, quando recebemos o Miguel pela primeira vez, filho da aliança, que vem à tua casa pela primeira vez depois do seu nascimento no colo dos seus pais, ó Deus, que seja a primeira das muitas, inúmeras vezes que ele virá à tua casa para cultuar o teu nome, para bendizer-te como filho da aliança que é, crescido e nascido no ambiente onde reina a tua paz e o teu amor, onde reina os princípios do teu evangelho, os princípios do reino dos céus. Oramos que esta criança cresça, o crescimento natural e também o crescimento espiritual, e que os teus filhos, os pais do Miguel, aprendam com o Senhor as orientações que o Senhor tem para os pais, para criarem os filhos pelos teus santos e retos caminhos. Oramos com gratidão e louvor, porque ele vem como bênção do Senhor na vida deste casal. E é como também o Senhor está dando ao Giovanni e a Carol uma missão, a missão de criar o Miguel para o Senhor. Confirma no coração deles, como pais crentes que são, esta missão, e que eles cumpram com ele todos os deveres do cristianismo, da religião cristã, criando nos teus caminhos e conduzindo a tua presença. Nós oramos assim com gratidão e louvor. Oramos também pelas famílias deles que estão aqui conosco, familiares do Giovanni, da Carol, que estão também na tua casa neste momento, que sejam abençoados pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus que abençoe, tá? Deus que abençoe, Carol. Deus abençoe. Que bom. Irmãos, este ano nós vamos estar focando como tema anual da igreja o reino dos céus. Nós precisamos entender melhor este assunto na palavra de Deus e dizer para você que este assunto tem tudo a ver com o nosso dia a dia, a forma como nós vivemos, a visão que nós temos das coisas de Deus, que nos traz aqui a igreja num dia como hoje. A visão que nós temos do reino dos céus influencia toda a nossa vida, a forma como nós criamos um filho, educamos um filho, a forma como nós trabalhamos. Não precisa de ninguém ficar vigiando a retidão do nosso trabalho, influencia o reino dos céus, influencia na forma como nós trabalhamos, na forma como nós gastamos o nosso dinheiro, empregamos, investimos o nosso recurso, o nosso dinheiro, a forma como um marido trata a mulher, a forma como a mulher trata o marido, o ambiente da família, da casa. O reino dos céus tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa atividade mais elementar. O reino dos céus nos influencia. A visão de reino influencia a forma como nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, como nós trabalhamos na igreja, na obra do Senhor, a alegria de servir ao Senhor, de estar na sua presença, enfim. Conhecer o reino dos céus e nos aprofundarmos neste assunto vai nos tornar cidadãos mais conscientes do reino dos céus. Não precisa de haver certas cobranças conosco. Somos cidadãos conscientes do reino dos céus. Então nós vamos, ao longo deste ano, estar trabalhando sobre este assunto com a igreja, a nossa temática.
Isto vai influenciar as nossas pregações aqui no domingo à noite, vai influenciar os nossos estudos aí nos grupos familiares, que no domingo que vem já vai sair no boletim, os estudos dos grupos familiares para começarmos a primeira semana aí de fevereiro, já reunindo os grupos familiares. Domingo que vem estaremos orientando os irmãos sobre isto. Este assunto vai percorrer as pastorais do boletim, enfim, nós vamos estar estudando profundamente este assunto relacionado ao reino dos céus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Hoje pela manhã, nós falamos sobre o reino dos céus. A classe de escola dominical dos adultos, nós esboçamos os capítulos 3 e 4 de Mateus. Quando você que não estava aqui de manhã, pode, antes de chegar no capítulo 6, pode dar uma percorrida comigo rapidinho. No capítulo 3, João Batista começa a pregar no deserto da Judéia e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Acharam aí? Capítulo 3, versículo 2. Querem ler comigo, todos juntos? Vamos lá? Arrependei-vos, porque o reino dos céus. Aqui, João Batista ainda dizia: olha, arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Ainda não chegou, mas está próximo. O texto paralelo de Marcos, o registro é assim: o tempo está cumprido, e é chegado a vós outros o reino dos céus. Mas no capítulo 4 ainda aqui de Mateus, no verso 17, registra o início do ministério de Jesus. Nós vamos citar isto durante a mensagem. E no capítulo 4, versículo 17, o texto diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, vamos ler? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha, está próximo o reino dos céus. E pela mensagem de João Batista e de Jesus, se alguém quiser entrar nele, a via é o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E no capítulo 6, Jesus então foi chamado a ensinar os seus discípulos a orar. E na oração do Pai Nosso, aquela oração que eu espero que todos aqui neste templo saibam fazê-la, a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9, mas no verso de número 10, a segunda petição desta oração, o verso de número 10, ele começa Jesus ensinando os seus discípulos a orar e a pedir que o reino dos céus viesse. Venha o teu reino. Vamos ler juntos esse verso de número 10? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração toda é assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Venha o teu reino. A nossa meditação nesta noite é sobre este versículo 10, a primeira parte, quando Jesus nos diz: venha o teu reino. Vamos falar juntos? Venha o teu reino. Senhor Deus, na tua presença santa nós estamos agora.
Nosso coração anseia por ouvir a tua voz, entender o que o Senhor requer de nós, como cidadãos do reino dos céus, a quem foi ensinado pelo Senhor mesmo a orar e a dizer: venha o teu reino, para que o teu reino venha sobre nós. Enquanto vivemos aqui na terra, criamos a nossa família, frequentamos a tua casa, louvamos, bendizemos o teu nome, na companhia dos nossos irmãos, companheiros no teu reino aqui na terra, e irmãos para toda a eternidade, a quem o Senhor confiou a proclamação do teu reino. Imbuídos, ó Deus, neste propósito de proclamar, divulgar o teu reino, nós pedimos que o Senhor mesmo venha trazer a compreensão da tua palavra aos nossos corações, para podermos nos portarmos, ó Deus, como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Não só aclamar que este reino venha sobre nós, mas também desejar ardentemente viver os valores deste reino, viver os princípios deste reino, proclamar este reino, aguardar aquele dia quando este reino será consumado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não ter na nossa lista de prioridade outra coisa a não ser buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Faça-nos compreender isto agora, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Venha o teu reino. Uma das belas figuras do crente no Novo Testamento é quando a Bíblia nos trata como cidadãos do reino dos céus. Eu não conheço algo que possa valorizar mais a vida de um homem, de uma mulher aqui sobre a terra, do que ser um cidadão do reino dos céus. Daí as variantes do assunto é que nós somos arautos do reino de Deus. Paulo diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Ou seja, estamos aqui, trabalhamos, criamos as nossas famílias, mas acima de tudo, numa dimensão cósmica, nós representamos um reino, o reino dos céus. Ah, se todos nós entendêssemos isto, nós tínhamos uma vida muito melhor, muito mais alegre, muito mais sadia, muito mais plena de sentido. Talvez diminuiria muitas reclamações nossas, muitas enfermidades nossas eram diminuídas, se nós pudéssemos compreender melhor, profundamente, este assunto de que somos cidadãos do reino dos céus. E eu dependo totalmente do Espírito Santo de Deus para te convencer disso, porque não adianta eu mandar você virar para o seu irmão do lado e falar: fala para ele que você é um cidadão do reino dos céus. Não adianta eu fazer isso pelo pensamento positivo, por exemplo. Falar assim: irmão, pensa positivo de você mesmo. E saia daqui da igreja falando para você mesmo, até você se convencer disso. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Não adianta nada. Isso é uma convicção interna que só o Espírito Santo pode dar ao coração de um homem e de uma mulher, e eu estou plenamente certo disso, porque o reino dos céus, Jesus diz que ele está dentro de vós. Ele não vem com visível aparência, ele está dentro de vós. É só o reino dos céus que pode mudar a essência da alma humana, porque não é um reino de aparência visível, é algo que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que não adianta eu mandar você repetir no ouvido um do outro, até
você convencer o seu irmão ou convencer a si mesmo disso, porque ele não é de fora para dentro, é uma convicção de dentro para fora. É da essência para a aparência e não da aparência para a essência. É por isso que nesta oração maravilhosa, Jesus nos ensina a orar e a dizer: venha o teu reino. Eu não sei se esse é o maior desejo do seu coração. A minha oração é que seja, porque tudo mais nesta vida é temporário e nós, como cidadãos do céu, somos tratados como peregrinos sobre a terra, porque a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino, é a expressão que Jesus nos ensina aqui nesta oração. De repente, quando nós oramos e falamos esta oração e clamamos desejo sincero do nosso coração, de que o reino de Deus venha e se estabeleça, nós começamos a enfrentar as dificuldades do assunto. Por exemplo, ouvimos o nosso vizinho blasfemando contra Deus. Ouvimos alguém até mesmo dentro da nossa casa com palavreados indevidos, xingamentos, palavrões, gritarias. Falamos: Senhor, está chocando o que eu estava te pedindo com o que está acontecendo dentro da minha casa, dentro da minha família. É por isso que o Evangelho começa narrando a mensagem do profeta João Batista, e ele pregava e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vai começando então o seu ministério e chamando as pessoas, dizendo: arrependam, porque a essência do reino de Deus é de dentro para fora. Você não vai entender o reino de Deus, aliás, você não vai entrar nele se não for pelo arrependimento. E Jesus então ora e fala: venha o teu reino. E nós precisamos compreender a dimensão desse pedido de Jesus. Enquanto nós vamos entender a dimensão do pedido de Jesus, eu quero fazer um pedido aqui para um diácono. Desliga esse ar aqui que está me perturbando demais. Desliga aqui, por favor, para mim. Ele não deixa parar minha folha, ele está secando a minha boca, né? Então eu vou pedir aqui, desliga aqui. Obrigado, Gilson. A primeira dimensão, irmãos, desta petição deveria ser assim: venha o teu reino, Senhor, sobre o meu lar, sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Você já parou para pensar como é difícil viver dentro de uma família onde não chegou ali o reino dos céus? Seria ao mesmo tempo uma oportunidade para cada um de nós fazer agora uma avaliação da nossa vida e da nossa casa e pensar assim: o reino de Deus já chegou até a minha casa, a minha família, todos os meus filhos, todos da minha casa são cidadãos do reino dos céus? Ou então você perguntaria para mim: mas pastor, o que acontece quando o reino de Deus chega na casa de uma família, chega ao lar de alguém, chega no endereço de alguém? Porque a primeira dimensão é esta: venha o teu reino sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, sobre a minha casa. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, e peço que faça isto. Lucas capítulo 19. Jesus estava descendo para Jerusalém e passando por Jericó, ele defronta ali com um homem chamado Zaqueu. Esse homem era um homem importante na sociedade de Jericó, porque diz a Bíblia que ele era maioral dos publicanos e era um homem rico, tido como importante na cidade de Jericó.
E ele tinha um anseio na sua alma, como muitas pessoas têm, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ouve falar, ouve pessoas falando, a igreja pregando, que onde chega o reino dos céus, é onde chega o evangelho, e chega trazendo transformação, mudando corações, mudando o ambiente da família. E Zaqueu não era diferente de muitos de nós, que tinha aquela curiosidade de conhecer a Jesus, e saber quem era Jesus, e será que se ele chegar na minha casa, ele pode fazer alguma transformação dentro do meu lar? Irmãos, muitas pessoas pensam assim também. Será que se eu de fato crer nesse Jesus que eles falam, vai haver alguma modificação na minha vida interior, de dentro para fora, como o pastor está falando? E Zaqueu não era diferente disso. Diz o texto que ele sobe numa árvore, que ele era de baixa estatura, porque Jesus passaria por ali. E de repente Jesus chega e fala assim com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, eu vou ficar hoje na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E enquanto então, diz o versículo de número 7, que todos que viram esta cena, ou que cena? Jesus indo hospedar-se na casa de Zaqueu, começaram a murmurar de Jesus e a dizer: ele se hospeda com um homem pecador. Então o lar de Zaqueu era conhecido em Jericó como um lar onde ainda não havia chegado o reino de Deus. O próprio povo de Jericó questiona como Jesus, se ele é de fato um mestre da lei, um homem santo, como ele vai se hospedar na casa de um homem pecador como este? Não sabemos o que Jesus falou com Zaqueu. De repente, Jesus pode ter falado para Zaqueu o que está falando para as multidões: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Certamente Jesus falou do reino dos céus para Zaqueu. E o verso de número 8 aqui fala assim: entre mentes. Enquanto aquela multidão lá fora questionava a visita de Jesus na casa de Zaqueu, entre mentes, diz o texto que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, a ponto de Jesus dizer no verso 9: hoje houve salvação nesta casa, esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como que eu sei que o reino dos céus chegou ao lar de Zaqueu? Chegou ao lar de Zaqueu porque houve mudança de vida, houve transformação. E uma das formas de entendermos se o reino de Deus chegou na nossa casa é se houve transformação no coração da nossa família. Hoje houve salvação nessa casa, houve mudança de vida, de mente, de postura. Outro texto que você pode contemplar, e este também eu gostaria que você olhasse, Atos capítulo 16, porque o reino dos céus chega onde chega o evangelho, onde chega a boa nova da salvação em Cristo. E de repente nas missões da igreja em Atos dos Apóstolos, eles chegaram na cidade de Filipos, e diz a palavra de Deus a partir do verso 27, que aqueles missionários, Paulo e Silas, foram presos. A partir do verso 19, narra a prisão de Paulo e Silas. Eles foram açoitados ali na prisão, judiados, e tinha uma figura que estava à frente de toda esta cena, um carcereiro. E diz a palavra de Deus a partir do verso de número 27, que o carcereiro despertou do sono e viu as portas da prisão abertas, e ele pensou em suicidar-se, porque ele sabia que
A penalidade seria dura para ele, mas os apóstolos, os missionários disseram: não faça isto, nós estamos aqui. E o carcereiro ficou admirado que os presos não saíram e as portas da cadeia estavam abertas. E ele então, olhando para aqueles homens que cantavam à meia-noite louvores a Deus, e ele havia ouvido algumas coisas do reino dos céus na música daqueles missionários, e eles disseram então: ele disse: o que devo fazer para que eu seja salvo? E os missionários disseram para ele: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E diz o verso de número 32, que eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os da sua casa. Então não é salvo o pai que salva mãe e filho junto, não. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa, se eles crerem também. Então eles creram, e diz aqui a palavra de Deus, que naquela hora o carcereiro começou a lavar os vergões dos açoites daqueles missionários, começou a cuidar daqueles missionários, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. E o verso 34 que eu quero focar aqui com você. Então, querem ler comigo? Vamos lá? Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Venha o teu reino, venha sobre a minha casa. Diz aqui o texto que a casa onde chega o reino de Deus, a tristeza é trocada pela alegria. Não tem uma narrativa nos Atos dos Apóstolos que o reino dos céus tenha chegado numa família e não tenha mudado o ambiente daquela família. Eles manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Sabe por quê? Romanos capítulo 14 vai mostrar por que o reino dos céus chega na casa de alguém e leva alegria àquela casa. Olha aí, Romanos 14, versículo 17. Eu vou esperar você abrir e estar aqui, irmãos, acompanhando a mensagem da palavra de Deus. Você deve acompanhar, porque a autoridade do pregador é a autoridade da palavra de Deus. Então tem que estar aí na palavra. Vamos ver, versículo 17, Romanos 14, 17. Vamos ler? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Paulo está falando: olha, irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida. A sua casa pode ter muita comida e muita bebida e não ter nenhuma alegria, não ter nenhum contentamento nisto. Provérbios diz que é melhor estar numa casa onde falta até o pão, ou onde não tem banquete, mas há alegria, do que estar na casa onde tem banquete com tristeza. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas ele é uma coisa muito boa. Ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. É por isso que a família onde o reino dos céus chega trazendo alegria. Qual alegria? A alegria do Espírito Santo no coração daquela casa, no coração dos seus. O lar onde chega o reino dos céus, marido e mulher consegue viver respeitosamente, sem gritos, sem xingamentos, sem palavreado desrespeitoso um com o outro. O lar, a família, onde chega o reino dos céus, o coração dos filhos se dispõe a obedecer aos seus pais, pecados são abandonados, há um clima do céu naquela casa, porque diz o hino do nosso inário: em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo ali é céu para mim, porque onde chega o reino dos céus. E quando a nossa família vive nessa dimensão do reino dos céus, o ambiente do lar se torna melhor. Esses dias, fazendo um exame a uma família aqui da igreja,
a pública profissão de fé, e nós então perguntamos: o que mudou dentro da sua casa? E o chefe daquela casa, obviamente o resto da família não estava com ele, mas o chefe daquela casa, que estava sendo examinado pelo conselho, diz: pastor, minha casa hoje é outra, hoje eu tenho uma família, minha mulher e eu conseguimos agora nos combinar melhor, respeitar melhor um ao outro, nossos filhos são mais harmoniosos. Então, eu penso que você deveria orar e dizer: venha o teu reino sobre a minha casa, sobre a minha vida, porque o reino de Deus chega onde chega o Evangelho, onde chega o senhorio de Cristo. Uma segunda expressão desta petição da oração, venha o teu reino, se ele vem sobre a minha casa, eu devo desejar também que ele venha sobre a sociedade onde eu estou inserido nela. Cada um de nós deve orar: venha o teu reino sobre a cidade de Dourados, não é? Toda a família. Doutor, se fez bem para a sua família, vai fazer bem para a família do seu próximo. A sociedade onde chega o reino dos céus, ele chega trazendo transformação na vida daquela sociedade, porque Paulo está dizendo aqui no texto que lemos, que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Vê se nós não queremos viver numa cidade assim, sem violência, onde as pessoas respeitam a divisa um do outro, os bens uns dos outros, onde as pessoas respeitam as famílias uns dos outros, onde as pessoas respeitam as propriedades, o direito é respeitado. É um dever nosso orar para que o reino de Deus venha sobre a nossa cidade. Mas eu quero lembrar que o reino de Deus chega onde chega o Evangelho, as boas novas da salvação. Existem uns movimentos religiosos no Brasil, como por exemplo o movimento de batalha espiritual, chamado movimento do método equibalístico, que acha que para o reino de Deus chegar na cidade, tem que colocar uma placa na entrada da cidade dizendo: Dourados pertence ao Senhor Jesus. A ideia é que tem que tomar a cidade do inimigo e entregá-la para Deus. A ideia é que se o povo de Deus não declarar que a cidade de Dourados pertence ao Senhor Jesus, ela vai pertencer a outro. E o Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. O reino dos céus não chega com esse tipo de movimento. Ele chega quando o Evangelho é vivido pelos cidadãos do reino dos céus. E o reino dos céus vai se estabelecendo de família por família naquela cidade. E é isso que nós devemos entender. É desejo nosso e deve ser. Ansiamos por viver numa cidade mais justa, onde as pessoas respeitam umas às outras. Deve ser um desejo nosso viver numa cidade mais santa, onde os valores morais da família e do reino dos céus são respeitados. Devemos desejar ansiosamente isto. Morar numa cidade ordeira, devemos lutar por isto. Você pode diminuir a violência no trânsito, por exemplo. Você pode colaborar para vivermos numa cidade mais ordeira. Então nós não devemos apenas orar por isto, mas devemos nós mesmos ser a resposta das nossas orações. Lutando por uma cidade melhor, desejando uma cidade melhor, porque muitos de nós só querem lutar pela sua família. Somos egoístas. Se a nossa família está bem,
não importa a família do outro, não importa se a cidade vai mal, não importa nada, se a minha família está bem, o resto está bem. Não, Senhor, devemos lutar por uma cidade mais justa, e esse é o ensinamento da palavra de Deus em muitas páginas das Escrituras. O próprio povo de Israel, quando chegou no cativeiro da Babilônia, eles não queriam lutar por Babilônia. Nós não vamos trabalhar aqui para melhorar essa cidade, para o progresso dessa cidade. Nós não vamos construir casas aqui, não vamos plantar pomares, nós não vamos casar nossas filhas aqui nessa terra, nós não vamos casar aqui os nossos filhos. E o profeta Jeremias, no seu capítulo 29, escreve uma carta aos cativos, dizendo: não, Senhor, pelejai pela paz da cidade, e lutai por ela, rogai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Nós vamos ter paz nessa cidade de Dourados, quando nós lutarmos por ela, e o reino dos céus for estabelecendo nela, família por família, o reino de Deus chegando a cada um dos lares. Quando Paulo chegou em Éfeso, numa das suas viagens missionárias, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele começou a pregar ali, e diz a palavra de Deus que Paulo falava a respeito do reino dos céus. Ele não pregava ali curas e milagres, ele falava a respeito do reino dos céus. E diz o texto que ele começou então a persuadir as pessoas do reino dos céus. E nessa persuasão, diz o texto no capítulo 19, versículo 20, que crescia a palavra de Deus e prevalecia a palavra de Deus na cidade de Éfeso. E começou a ter um problema na cidade de Éfeso, porque ali tinha o templo da deusa Diana, e o comércio daquela cidade girava em torno daquele templo da deusa Diana, e os negócios começaram a despencar. Não estavam mais vendendo os nichos da deusa, porque Paulo começou a dizer que não são deuses aqueles que são feitos pelas mãos dos homens. Não orem a eles. E Demétrio, um dos empresários do assunto, levantou grande tumulto naquela cidade e convocou os efésios e disse assim: olha, se este homem continuar pregando este reino dos céus que ele está pregando, essa cidade vai à falência, nosso comércio está se despencando, e nós não estamos mais no auge do sucesso das nossas vendas, de forma que temos que expulsar esse homem da cidade. E houve um tumulto enorme, se você ler o texto. Por quê? Porque o reino dos céus chegou naquela cidade e chegou trazendo transformação social. Irmãos, eu só posso crer num avivamento no nosso país quando nós começarmos a mudar as estatísticas desse país. Eu só posso crer que o reino dos céus está chegando na cidade de Dourados de forma eficácia, e que está havendo um avivamento espiritual nas igrejas de Dourados, quando nós começarmos a mudar as estatísticas desta cidade. Toda cidade tem seus problemas morais, espirituais, e é o reino dos céus chegando nela que vai mudar estas estatísticas. Venha o teu reino. Esta oração, esta petição, implica também, não só para que o reino de Deus venha sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, mas ela implica em desejarmos ardentemente a consumação ou a plenitude deste reino. Como cidadãos do reino dos céus, nós vivemos aqui na terra, aguardando o dia quando o Senhor Jesus voltará para consumar o seu reino. Aguardamos o dia da justiça do nosso Deus, quando Ele julgará toda a terra, quando Ele consumará o seu reino para toda a eternidade,
quando Ele extirpar de nós pela ressurreição final todas as enfermidades e nos dar um corpo incorruptível. Quando Ele então separar o justo do ímpio e dar a cada um o seu destino eterno. Orar, dizer, venha o teu reino, não é apenas que Ele venha sobre a nossa casa, não é apenas que Ele venha sobre a nossa cidade, mas é desejar ardentemente que o dia do Senhor chegue logo e venha consumar este reino para toda a eternidade. Eu quero encerrar aqui a nossa palavra nesta noite. Nós vivemos sobre a expectativa deste reino. O dia quando o Senhor virá para consumar este reino. Mas enquanto nós aguardamos isso, nós temos que aprender a viver e nos portar como cidadãos do reino dos céus aqui nesta terra. Nós sabemos que este mundo é um mundo rebelado contra Deus e ele jaz no maligno. E nós somos chamados e desafiados a vivermos os valores do reino dos céus, enquanto nós vivemos aqui. E esses valores têm que estar impregnados no nosso relacionamento familiar. Ele tem que orientar os seus negócios amanhã, quando você for negociar na sua empresa, no seu trabalho, ele tem que orientar os seus negócios. Ele tem que orientar a forma como você trata a sua família, como você dirige o seu carro. Quando você senta à mesa para almoçar ou jantar com a sua família, o reino dos céus. Pede a Deus para dar a visão de reino ao seu coração. Porque como cidadão do reino dos céus, a transformação é de dentro para fora. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e com alegria nós vamos cantar aqui este hino 147 do nosso hinário. Vencendo vem Jesus. É muito sugestivo para a mensagem que nós ouvimos nesta noite. Salvador.
depois repetindo aqui, depois no mesmo ritmo, tá? Então vamos lá. Mais devagar, tá? Glória, glória, Pedir a igreja para ficar de pé mais um pouquinho. Eu quero chamar aqui o André e a Amanda. O André e a Amanda são os filhos do presbítero Cleiton e da Rosane, desculpa Rosane. É que eu estou emocionado, que esses moços vão embora aqui, lá para Brasília. O presbítero Cleiton está sendo transferido lá para a cidade de Brasília, mas o casal não vai agora não. Os filhos vão por causa da escola. E, irmãos, esses dois cresceram aqui na igreja. O Cleiton e a Rosana, quando chegaram aqui com a Amanda e o André, disse que o André era pequenininho, a Amanda ainda estava no colo, não é isso? Eles cresceram aqui na igreja, fizeram amizades aqui, são muito envolvidos com o trabalho dos adolescentes. Certamente nos farão muita falta, vai ser muito ruim ficar sem eles aqui. Mas a vida é esse ir e vir, como peregrinos que somos, não é? E nós vamos orar por eles, que Deus os abençoe. Eles vão ingressar numa nova escola, um desafio novo, né? Lá em Brasília. Mas Deus, assim como foi com eles aqui, será lá com eles também. Nosso Deus é o Deus de toda a terra, né? Então vamos orar por este casal tão querido de adolescentes aqui da igreja. E eu quero pedir a Lenice, cadê a Lenice? Vem aqui, Lenice. A Lenice vai orar por eles. A Lenice é conselheira da UPA e que tem feito um trabalho assim com os nossos adolescentes, né? E eu sei que ela... Então eu vou orar, mas fica aqui com eles. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque nós vivemos a nossa vida aqui na dimensão do reino dos céus. Deus, e isso faz toda a diferença para um adolescente, para uma criança, para um pai, para uma mãe. Faz toda a diferença para cada um de nós. Deus, nesse instante, pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos a nossa cidadania celestial, para nós não nos perdermos nessa terra. E, ó Pai, de uma forma que muito especial, quero colocar diante do Senhor a vida do André, a vida da Amanda. Deus, que o Senhor esteja ainda adiante deles nessa jornada. Sabemos que é um momento difícil para eles, para os pais, quando terão que se transferir para uma outra cidade, enfrentar a realidade de uma outra escola, estar se integrando numa outra comunidade local, outra igreja, mas que o Senhor esteja acompanhando a vida deles, e que eles tenham todo o conforto do Teu Santo Espírito nos seus corações. Eles um dia já puderam professar a fé no Senhor Jesus Cristo, e onde eles foram, eles estarão indo debaixo desta promessa, estarão indo como cidadãos do reino dos céus.
Abençoe ricamente a vida deles ali, não só a viagem dos seus pais que estarão indo levá-los, mas também o ingresso deles ali neste novo ambiente. Que o Senhor esteja cuidando deles, abençoando, amparando com a tua mão de poder e graça. E que o bom exemplo deles, que fica no meio da igreja, dos adolescentes, sirva também, ó Deus, de motivação para cada um de nós viver uma vida que agrada ao Senhor. Bendizemos por estes adolescentes cristãos, tementes ao teu nome, piedosos, fiéis ao Senhor. Que eles sejam assim todos os dias das suas vidas. Oramos na certeza da tua promessa e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos amados, ide em paz, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e constante de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Já pode assentar-se, mas não saiam agora não. Irmãos, este momento do nosso culto, que você é visitante, a gente gostaria de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Chegaram alguns nomes aqui e eu gostaria que ficasse em pé assim que eu chamasse. É um casal Romildo, que é irmão da Renilda, com sua esposa Débora. Por favor. Débora. É namorada Débora. O casal, é um casal. Por favor, fiquem em pé. O Romildo é irmão da Renilda. Sejam bem-vindos, tá? Quem estiver por perto, cumprimente. Nós temos também a Gislene, Kaique, Regina e Pedro Henrique. Sejam bem-vindos, tá? A igreja pode cumprimentar. Tem mais algum visitante que nos visita pela primeira vez? Mais alguém? Lá em cima. Fiquem em pé, por favor. A igreja quer te conhecer. Como que é o nome? O nome? Luan e o amigo dele. Sejam bem-vindos, tá? Pode cumprimentar. Sejam bem-vindos, tá? A igreja no final também estejam cumprimentando esses irmãos. Mais algum? Ali, como que é seu nome? Laura. Seja bem-vindo, tá? Os irmãos podem cumprimentar. Deus abençoe a vida. Irmãos, também eu queria comunicar que daqui 2 semanas, do dia 9 a 12 de fevereiro, nós estamos realizando o acampamento Retiro Santidade. O preletor está vindo de fora aí, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, e vai ser lá no acampamento Manaim. Então, todos estão convidados, toda a igreja. As inscrições lá no final com a Luana e com a Gabriele. Então, só procura ali mais informações, tá? Toda a igreja será bem-vinda. Antes de nós sairmos, aquelas aulas de músicas com o tenente Murilo, né? Vão retornar na próxima sexta-feira, então os alunos do curso estejam atentos, e se alguém mais quiser fazer, mesmo se iniciar o curso, é para procurar aqui o seu Abidon, que o seu Abidon está cuidando destas informações e cuidando aí desse curso para nós. Quero lembrar os irmãos que quarta-feira nós vamos ter o estudo bíblico e vamos retomar o nosso curso bíblico Visão Panorâmica do Antigo Testamento. Alguns gostam de falar curso de teologia, né? É a visão panorâmica do Antigo Testamento. Estamos estudando livro por livro
e dando um diagnóstico, uma visão panorâmica da Bíblia para os irmãos, como bons leitores da palavra de Deus, tá bom? E o conselho está convocado para uma reunião nesta terça-feira, os irmãos não faltem, e a Escola Erasmo Braga está comunicando o início das aulas no dia 4 de fevereiro. Então, aqui são o 4 de janeiro, mas é 4 de fevereiro, viu? O início das aulas lá na Escola Erasmo Braga, e nós louvamos a Deus pela escola aí da nossa igreja. E dentro do boletim saiu um panfleto da Secretaria de Saúde, porque nós vamos de combater a dengue. Então, eu falei aqui hoje de manhã na escola dominical que o lar dos cidadãos do reino dos céus não pode ter dengue, né? Que senão não combina. Então, olhe lá no seu quintal, pega o panfleto, tem toda uma orientação, e não vamos deixar esse mosquitinho prosperar aí no nosso quintal, tá bom? Coralistas, sábado, 17 horas, nosso primeiro ensaio do ano de 2013. Coralistas e aqueles que querem participar conosco estão convidados. Ok, vamos ouvir então o pós-lúdio. Nós estaremos à porta para cumprimentar os irmãos. Os demais avisos encontram-se no nosso boletim.